Mas temos aqui a Ana Gomes. Viva, Ana! É um gosto tê-la aqui outra vez no Guerra e Paz. Já vamos falar da eleição de António José Seguro, mas não resisto a ter aqui a sua presença a falarmos da questão dos fecheiros Epstein. Isto está a ter um alcance inacreditável, não é? Absolutamente, e ainda bem que aqui no vosso programa estão a dar atenção, porque eu acho que aqui em Portugal, em particular, não é só... pouca atenção a este caso. Muito pouca atenção, e isto tem de facto uma importância tremenda, porque não é só a rede de pedofilia que envolve nomes sonoros. Bem, Trump, o nome dele aparece 38 mil vezes nos Epstein Files, no processo Epstein, e é por isso que há essa intervenção do Departamento de Justiça a omitir, a tapar o nome. Mas não só são as vítimas, como estas jovens que clamam por justiça, e eram crianças. Sim, já não tão jovens agora. Mas é que há algumas que desapareceram. Sim. E que morreram. E há relatos de algumas outras sobreviventes que explicaram que elas morreram nos atos sexuais a que foram forçadas. E há várias outras dimensões, as especulações são imensas também. Inclusive a última é que o próprio Epstein estará vivo, não terá morrido de facto e estará vivo em Israel. Há uma especulação sobre isso neste momento. E com as datas do aparente suicídio dele na prisão, no tempo da administração Trump 1, mas o facto de Epstein ser um elo de ligação entre a Mossad israelita e Putin, e ser um agente de lavagem de dinheiro para o próprio Putin e para gente ligada ao Putin. E ser um dos veículos de controle do próprio Putin sobre Trump. Estamos todos os dias a ver, todos os dias a ver. Mas não só Trump, Ana. Não só Trump. Não só Trump. Também sobre os políticos britânicos e europeus. Claro. E essa é a novidade que nos está a surpreender. Noruega, França, Reino Unido... Eu acho extraordinário que, por exemplo, toda a gente esteja a falar do Mandelson e não dizem que ele foi comissário europeu. Eu ainda há bocado disse. Bom, ainda bem. Eu estava no Parlamento Europeu quando ele era comissário do comércio e bem nos incomodávamos. E negociou acordos comerciais. Acordos comerciais, aliás, do meu ponto de vista, desastrosos, hiper neoliberais para a União Europeia e desastrosos. E para países como o nosso em particular. E aparentemente, e as direções dele, obviamente, com Blair, que está aí, que continua a ser utilizado, olha, até para Gaza, não é? Mas com Trump mesmo. E depois também a ligação com os Big Techs, porque nos Epstein Files estão todos esses nomes. Musk, o Peter Thiel é um dos piores, não é? E eles de facto são donos do Trump. Além de Putin, que tem compromato, digamos, sobre Trump, e pelos vistos a rede Epstein tem alguma coisa a ver com isso, e as informações que passava, etc. A própria manipulação das eleições de 2020. E ainda o Brexit. Há um mail que já mostrei aqui do Thiel, pouco depois do referendo do Brexit, a dizer isto é o início do tribalismo e o fim do globalismo, não é? As nomeações dos juízes para o Tribunal Constitucional, a campanha para apoiar movimentos de extrema-direita na Europa, sim, que continua, não foi só o Brexit, foi tudo daí por diante, não é? O financiamento para a Le Pen também vem por essa via. E de facto, também o domínio dos tais tech bros, sim, dos donos das plataformas, não só envolvidos na rede Epstein, mas envolvidos nestes circuitos que vão dar a Putin. E portanto, que isto é falado abertamente nas redes sociais americanas. Há uma exigência. Bill Clinton e a Hillary ofereceram-se para ir ao Congresso testemunhar, mas em direto. E os republicanos não querem porque têm medo que tudo seja exposto. Designadamente o envolvimento de Trump e o envolvimento destes outros todos indivíduos que são os donos de Trump, como os tech bros. E agora o medo do Trump perder as intercalares tem a ver com isto. Se um bocado tomarem o Congresso, isto vai ser uma coisa... Claro! Esse é o grande fator agora que pressiona os próprios republicanos, não é? Porque, por um lado, eles têm medo de afrontar Trump, por muito que possam criticar, como criticaram, por exemplo, esse inacreditável
maléfico vídeo a mostrar os Obamas como macacos. Sim, há bocado vi isso. Mas é todos os dias há uma... É para distrair disto, não é? É para distrair. Mas ainda, o que é impressionante é que ainda há quem acredita, Ana, que aquilo foi um engano e que foi a culpa do assessor. Depois, não, eles, ao fim de 12 horas é que tiraram, claro que queriam lançar Aliás, a polémica com isto. Depois veio fazer ele próprio um tweet em que dizia que pedia desculpa aos macacos. Sim, enfim. Mas... E além de tudo isto, há também o outro lado da corrupção. Está demonstrado, o Robert Reich, que há bocadinho o Germano citava, tem justamente demonstrado como a família Trump está a ganhar bilhões à conta dos negócios que ele está a fazer, sim, utilizando o poder. São Spirum-Vivas a outra escala. A outra escala. É o mesmo esquema, mas é outra escala. Outra escala. E é um esquema de corrupção óbvia. Sim. Que os americanos nunca imaginaram que E aquela foto que há pouco mostrei, que sei que a Ana conhece também, do Chomsky com o Bannon, é aquela coisa dos extremos tocam-se, não é? Porque é a questão também de... Ambos têm uma visão um bocado pró-russa e anti-europeia, anti-globalista, não é? Claro. Aliás, no fundo, tudo está ligado ao tal projeto que está por trás disto tudo, o projeto da Heritage Foundation, com financiamento de Peter Thiel, por exemplo, com um projeto distópico de vários deles desses tech bros. O Jeff Bezos é quem paga esse inarrável filme sobre a Melania. Ontem despediu os jornalistas. Está a acabar com o Washington Post, que era uma instituição importantíssima pela verdade e pela informação. Inclusivamente despediu os jornalistas que estavam no estrangeiro sem sequer os repatriar e, no entanto, acabou de gastar balúrdios a financiar o filme da Melania, que é uma porcaria, como Sim. toda a gente está a dizer, e a ter também a compensação de uma baixa de impostos brutal que o Trump lhe dá. Vamos ver consequência no Reino Unido, possível queda de Starmer, ou perto disso, e na Polónia o Tusk já prometeu fortes investigações, porque há muitas ligações à tal honey trap russa, não é? Exatamente, eu acho que aqui, além do facto muito positivo da própria opinião pública americana estar a reagir, eu ainda hoje almocei com um amigo meu americano que veio cá fazer uma conferência, que mostrou o apito com que anda para sinalizar se vir alguma carrinha do ICE, mas... para além, portanto, da reação do povo americano, que se faz sentir, e no Minnesota isso é evidente, há também essa reação muito importante do primeiro-ministro Tusk da Polónia, que manda investigar justamente a ligação com Putin e o facto de, no fundo, Trump servir Putin, como se vê claramente no que se passa na Ucrânia e não só, e as implicações para a Europa. E eu acho que outra iniciativa também muito importante, que é que mais temem justamente os donos de Trump americanos, os tech bros, é a regulação europeia e o facto de Pedro Sánchez, em Espanha, ter começado a exigir a regulação e o controle das redes sociais. É exatamente isso que eles mais temem. Aliás, um dos aspectos também positivos do boicote americano é exatamente o boicote às apps e aos serviços ligados à exploração das redes sociais e das tecnologias desses controlados por esses indivíduos. Muito bem, estamos a falar no dia a seguir à eleição de António José Seguro. Pedia que passassem o mapa do que foi nos concelhos a vitória, um mapa quase totalmente cor-de-rosa. O Seguro ganhou em 98% dos concelhos, 100% dos distritos. No entanto, embora, e de facto este mapa mostra que ganhou apenas em Elvas, Ventura e em São Vicente, na Madeira, mas olhando um pouco mais de forma mais fina, Ventura, por exemplo, em cerca de 1/4 dos concelhos esteve acima de 40% e subiu um pouco a norte, onde não estava tão bem. E, portanto, é uma vitória esmagadora de Seguro, mas há aqui alguma subida de Ventura, não é? Não, eu discordo. Eu acho que há uma derrota clara de Ventura. Foi isso que o povo português disse naquele mapa, que está ali toda cor-de-rosa, com essas duas pequenas exceções que só confirmam a regra. É esmagador, de facto, a mensagem dos portugueses e das portuguesas. Parece que as mulheres portuguesas votaram 75% em Seguro, o que é sinal, de facto, do bom senso que prevalece, pelo menos, sobretudo nas mulheres portuguesas. Mas
é uma derrota de Ventura. Aliás, isso via-se. Ventura, na noite de ontem, estava visivelmente irritado e agastado, porque ele teria expectativas, desde logo, de passar os 2 milhões de votos. É claro que isso não o impede a ele de dizer, como já ontem disse, que vai liderar a direita e de tentar extrapolar o caminho para governar. Extrapolar de percentagens que não são comparáveis, porque eleições legislativas não são comparáveis com eleições presidenciais, para tentar fazer esse... E naturalmente, se preparar para uma nova ofensiva relativamente ao governo. Eu acho que o segundo derrotado da noite foi justamente Montenegro. Montenegro, que escolheu um mau candidato, que perdeu fragorosamente na primeira volta e que se absteve de tomar posição, o que é inaceitável para um líder partidário, ainda por cima do partido do governo. E que ontem veio tentar, falar numa intervenção, do meu ponto de vista, bastante desajustada e inapropriada do tempo de vida do governo que tinha à frente, etc., quando, na verdade, não é, como disse logo Seguro, não é de seguro que isso vai, de facto, depender, a estabilidade não estará nas mãos de Seguro, ele tudo fará para assegurar. Mais do PS. E do próprio Chega, e da própria Iniciativa Liberal. Eu não tenho dúvidas que o rapaz Coutrinho vem aí para desafiar. Certo, mas deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Valente do resultado que teve. Certo, mas e das mentiras que aí ele alimentou, designadamente em relação às votos... acusações de assédio que surgiram gravíssimas contra ele e, pelos vistos, confirmavam-se e eles desmentiram-nas, fazendo todos nós parvos. Mas deixa-me perguntar uma coisa, Ana. A verdade é que, olhando para as contas no Parlamento, entre PS e Chega, um deles tem que aguentar o governo. E o que eu lhe pergunto é... Veremos. Certo, mas o que eu lhe pergunto é, perante o receio do Chega em uma nova eleição antecipada, aí sim poder ser o mais votado, não há um peso excessivo do PS de aguentar o governo? Eu não sei. O Chega tem uma vertigem que tem muito a ver com as ambições, o ego desmesurado do próprio Ventura, não é? Portanto, vamos ver como é que eles conduzem a sua intervenção. Os resultados sugeririam que ele deveria apostar no longo prazo, mas não sei se ele vai fazer isso. E não sei que repercussões é que isso tem depois no próprio PSD e no Primeiro-Ministro. Agora, eu acho que há aqui uma questão que também é muito interessante daqui em diante, que é como é que o PS também se vai recompor e já há um congresso marcado. E é evidente que é uma tarefa em que José Luís Carneiro parte bastante bem, digamos, apetrechado, porque esta vitória de Seguro também é uma vitória do PS, sem dúvida. O PS acabou por apoiar Seguro, e bem, e dessa maneira José Luís Carneiro conseguiu já reunir as hostes, inclusivamente muitas hostes que até estavam divididas em relação a quem deveria ser o candidato, acabaram todos por se render à evidência da candidatura Seguro, cujo mérito é dele, a coragem é de Seguro. Ele disse, quando as primeiras sondagens davam-lhe 6%, e ele teve a coragem de se lançar para a frente, de se afirmar como ele é, com as propostas tal como ele é, para o tipo de intervenção moderada, ponderada, que eu acho que é muito importante para Portugal e para o mundo e para a Europa nesta altura, e estas eleições têm de facto um impacto incrível a nível internacional. Aqui em Portugal nós não estamos olha, designadamente, por toda a imprensa internacional destaca a derrota fragorosa da extrema-direita e a reabilitação da palavra socialista, porque a extrema-direita, cá, toda essa trampalhada, quer exatamente denegrir o socialismo, e até a Obama e a outros chamavam socialistas e não sei o quê, para denegrir o que foi feito. Ora bem, o que neste momento a imprensa internacional está a sublinhar foi um socialista que foi eleito pelos portugueses, e portanto não há mal nenhum. Eu como socialista só tenho orgulho em ser socialista, embora possa muito criticar o meu próprio partido por erros que cometeu. E acho que esse é um processo que eu gostaria exatamente de ver neste congresso que se anuncia, que é o PS finalmente a refletir o que é erros que inclusivamente estão para trás, que não são só da gestão Costa, mas têm a ver inclusivamente com a gestão de Sócrates e com a forma como o PS se deixou instrumentalizar por um indivíduo como
Sócrates. Era o processo, no fundo, que António José Seguro tinha tentado iniciar naqueles anos em que foi secretário-geral e que foi rapidamente afastado para impedir esse processo de reflexão. Eu acho que é essencial para o PS se regenerar e, dessa maneira, também ajudar a regenerar a nossa democracia. Nós já não temos muitos minutos, infelizmente. É isso que os portugueses nos disseram para fazermos. Não acha que, por outro lado, está a ser cada vez mais difícil travar a ascensão de André Ventura? Não, porque justamente. Não se pode negar que ele triplicou mas eu não nego. Está aí, é um facto. 2021. Mas isso, ele teve mais 400 mil votos ele é um populista, é um demagogo, é um banha da cobra, ele usa tudo e o seu contrário, tudo serve para fazer empadão, como dizia o Seguro. Ele falhou claramente, por exemplo, nesta tentativa de adiar as eleições e na tentativa de desvalorizar as eleições. Ele quer... Isso faz parte da cartilha do campo de Trump. Tentar pôr em causa a legitimidade das eleições democráticas. E eles já estão a ensaiar isso aqui. Por exemplo, valendo-se de gráficos sobre a abstenção, etc. Eles estavam a contar que a abstenção fosse muito maior do que aquela que tivemos ontem, graças em resultado também dos efeitos da tempestade. Exatamente. E, portanto, eu penso que aqui é preciso coragem para desmontar e para contrariar a retórica de Ventura e de expor como ela é absolutamente contrária ao que é ser português, um país de imigrantes, não pode estar a ter um discurso de ódio contra imigrantes, de que precisa absolutamente, designadamente agora para a reconstrução, e de mostrar que está mal. E esse é um papel que cabe a todos os democratas, mas cabe em particular aos socialistas. E não temos que ter medo, e temos que encorajar. E foi isso que, no fundo, tranquilamente, António José Seguro começou a fazer. E é por isso que toda a imprensa internacional destaca: um socialista foi eleito e a extrema-direita foi esmagada. E, portanto, os resultados que tiveram, a mim não os nego, só quer dizer que temos que redobrar no sentido de fazer ver aos portugueses que há políticas que devem corresponder às suas aspirações e necessidades e não alimentar o ressentimento, que é aquilo de que se vale Ventura para levar por diante a sua agenda absolutamente nefasta e que semeia o ódio e a violência e que é malvada. Doutora Ana Gomes, muito obrigada pela análise e pela presença mais uma vez no Guerra e Paz. Nós marcamos encontros para amanhã, Joana. Obrigada.